Paz do Senhor, irmãos. Hoje é o 8 de novembro, lição 6, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Texto áureo. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4 e 6. Verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Objetivos da lição são 3: explanar a ligação entre as áreas emocionais e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim, tratar da importância de ter um ajuste emocional. Texto de referência se encontra em Gênesis capítulo 4, leituras complementares se encontra em Salmo 100, verso 2, 1 Timóteo 4,12, 1 Timóteo 6 e 11, Tiago 1 e 19, Tiago 5 e 16, 1 Pedro 3 e 9. Motivo de oração, irmãos, é orar para que o Senhor traga à luz nossas emoções negativas. A introdução diz assim: a conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema dessa lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribuem para vivenciarmos de forma saudável estas duas dimensões. Tópico 1 diz assim: espiritualidade e emoções. O exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercida de maneira saudável e tranquila. Ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com elas. Este relacionamento foi baseado na paz, harmonia e comunhão espiritual. Era um relacionamento santo. Com a entrada do pecado no relacionamento do ser humano com Deus, todas as dimensões do ser humano foram atingidas. Como espiritual e emocional, resultando em um prejuízo quanto ao relacionamento com Deus e à saúde emocional. Então aqui, irmão, no tópico 1 diz que ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com elas, né? Aqui, em Gênesis capítulo 1, diz assim: que no princípio criou Deus os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no começo, a terra era sem forma e era vazia, né? E aí, aqui no versículo 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha que lindo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão. Conforme a nossa semelhança. Olha só. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha só o que Deus deu para o homem. A inteligência, a sabedoria para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que lindo. Então aqui na palavra do Senhor já está falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e no versículo 27 diz que macho e fêmea os criou. E aí tem uma crença mundana, né?
que eles estão querendo incutir na cabeça da humanidade, que a criança, quando ela nasce sem sexo. Ela não nasce menino e não nasce menina. Que conforme eles forem crescendo, eles vão decidir o que eles querem ser. Só que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, irmãos, não se deixe enganar pela filosofia do mundo, né? E aqui tem um comentário bonito aqui que eu quero ler para vocês. Uma das primeiras conversas de Adão com sua nova encantadora companheira deve ter sido a respeito das regras do jardim. Eles tinham total liberdade no jardim, com a responsabilidade de cuidar dele, mas uma árvore lhe era proibida, a árvore da ciência do bem e do mal. Adão deve ter dito a Eva tudo a respeito dela. Ela sabia que não deveria comer o fruto da árvore. No entanto, ela decidiu comer o fruto proibido. A seguir, ela ofereceu a Adão, e ele não parou para considerar as consequências. Foi em frente e o comeu. Naquele momento de rebelião, algo grande, belo, livre, se despedaçou. A criação perfeita de Deus, Adão, foi separado de Deus pelo seu desejo de agir por sua própria conta. Aqui, diz aqui, que quando Deus criou, que ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com elas. Este relacionamento foi baseado na paz, harmonia e comunhão espiritual. Era um relacionamento santo. Porém, irmãos, quando Adão pecou, o que aconteceu? O comentarista está dizendo que naquele momento, quando Adão comeu do fruto, algo grande, belo e livre se despedaçou. A criação perfeita de Deus, Adão foi separado de Deus pelo seu desejo de agir por sua própria conta, não é, irmãos? E isso é até hoje. Deus nos deu o livre-arbítrio. Às vezes nós sabemos que aquilo que nós vamos fazer é errado e nós decidimos errado. Nós agimos por nossa própria conta e risco, né, irmãos? E aí, irmãos, como é que a gente melhora isso? Somente através de Deus, né? Só Deus para frear as nossas emoções, para ajustar as nossas emoções. Áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. Considerando que o ser humano é um ser integral, é importante estarmos atentos à necessidade de cuidado de todas as áreas, visando preservar ou restaurar a saúde global do ser. Assim, o estado do ser humano em suas diversas dimensões afeta também os níveis de relacionamento vertical com Deus e horizontal com o próximo. Conforme pesquisas recentes, atualmente a literatura psicológica vem enfatizando o tema da espiritualidade como estratégia de enfrentamento dos fenômenos advindos da trajetória da vida nos contextos de saúde e doença dos indivíduos, né? O comentarista diz que, de acordo com Panzini e Bandeira, a ciência, desde o final do século XIX, para se firmar como conhecimento autônomo, distanciou-se dos aspectos ligados à religião. Entretanto, na atualidade, os fenômenos relacionados à experiência espiritual estão sendo considerados como elementos facilitadores de equilíbrio e bem-estar dos indivíduos. De acordo com vários autores renomados na área da saúde emocional, Provérbios 3:7 diz: como imaginou a sua alma, assim é. Então, irmãos, não existe a área espiritual, ela é ligada, né? Então, se você não está bem espiritualmente, o seu corpo também sente. Então, está dizendo aqui o comentarista que o ser humano ele foi criado integralmente, corpo, alma e espírito. Não tem como o seu corpo está bem, a sua alma não está bem, né? Então,
se você estiver bem relacionado com Deus, você vai estar bem com o próximo. Não existe isso, eu estou bem com Deus e não estou bem com meu irmão. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele criou o homem integralmente, constituído por corpo, por uma alma e por um espírito, né, irmãos? Então, aqui é muito interessante isso, porque não era assim antes do século XIX, né? Eles não pensavam assim. Com os estudos da ciência, eles foram percebendo que os fenômenos relacionados à experiência espiritual estão todos ligados, né? Eles estão todos ligados. Seu corpo, a sua alma e seu espírito. Não tem como um estar bem e o outro estar mal. Se um está mal, todo o restante vai mal, né? Porque o ser humano é um ser integral, né? A importância de considerar a totalidade do ser humano. Na busca do desenvolvimento da totalidade do ser humano, é importante considerar todas as dimensões que o constituem. Durante muito tempo, a Igreja não deu tanta ênfase quanto aos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolviam as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa estava acometida de transtorno, síndrome, trauma ou outra enfermidade da alma, era tratada como algo somente espiritual e às vezes até como possessão demoníaca. Então é isso aí que quer dizer o que eu acabei de falar lá, que o homem é constituído por corpo, alma e espírito. As coisas mudaram e a ciência colaborou para isso. Sabe-se hoje que as questões emocionais influenciam as pessoas mais do que se imagina. As doenças da alma que interferem no corpo são chamadas doenças psicossomáticas, isto é, são doenças que vieram das emoções e estão afetando o físico. Então, irmãos, aqui o que a gente tentar passar para vocês aqui, o que a gente deve entender? Que antigamente, por exemplo, quando tinha uma pessoa com uma enfermidade, como é que eu vou explicar para vocês aqui? Por exemplo, um irmão com ataque epilético, antigamente, muitos anos atrás, a gente tinha um irmão na igreja que tinha ataque epilético, né? E ele caía, passava mal, babava e ficava aquele burburinho na igreja. Por que ele tem isso? Então, o que acontece com ele? Hoje em dia não, hoje em dia já tem mais esclarecimentos, né? Que as pessoas, mesmo os cristãos, também podem ser acometidos de certos tipos de doença, né? E aqui o comentarista está falando que por muito tempo a igreja não deu ênfase, não deu atenção para os aspectos psicológicos do ser humano, né? Então, muitas vezes era tratado até como possessão demoníaca. Nossa, o irmão tá tendo ataque epilético, as pessoas achavam que era demônios, né? Eram tratados como se fosse demônio. Graças a Deus hoje já se tem um esclarecimento disso. E aqui o comentarista fala que essas doenças são chamadas doenças psicossomáticas, isto é, doenças que vieram das emoções e estão afetando o físico. E na verdade, um outro exemplo, se você recebe uma notícia triste, ataca o seu físico. Você vai ter dor no corpo, dor de cabeça. Da mesma forma, quando você recebe uma notícia alegre, você vai querer cantar, jubilar, extravasar, porque você está alegre. Então, desta forma, o comentarista diz que, por que não dizer que as questões psicológicas também interferem na espiritualidade? Como equilibrar emoções e espiritualidade num mundo secularizado e distante de Deus? Como esse
em que nós vivemos, está dizendo aqui, como equilibrar emoções e espiritualidade no mundo secular e distante de Deus como esse que nós vivemos? E na verdade, temos que refletir sobre isso e nos aprofundarmos em oração, conhecimento e ensino a igreja de Deus. Não é, irmãos? Por exemplo, na minha época de criança, o meu pai falava assim, não tenho dinheiro para comprar isso, não posso te dar isso. Eu entendia, a nossa geração de 50 anos atrás entendia. Hoje as crianças, você já vê crianças assim, nervosas, né? Se o pai fala que não vai dar, ficam rancorosas, malcriadas, depressivas, né? E aqui em Filipenses 4, verso 6 diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a não andar ansioso por coisa alguma, né? E isso vem, que essa palavra vem a servir para mim, porque essa semana eu tive pico de ansiedade, né? Fui parar no hospital, porque era muita coisa mexendo com o meu emocional, e eu não aguentei. E aqui está aqui a receita. Não ande ansioso, não fique ansioso por nada. Tudo está na mão de Deus, tudo está na mão do Senhor. Que a gente possa, neste dia, pedir para o Senhor nos dar controle, né? Para que as nossas emoções fiquem estabilizadas. Nós fomos criados como seres humanos, como seres únicos. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Somos semelhantes uns aos outros por sermos criatura de Deus, possuímos sentimentos, aspirações, corpo, alma e espírito. Contudo, a diferença de temperamento, de personalidade, como lidamos com nossas emoções e sentimentos, como somos influenciados pelas experiências vivenciadas entre outras, né? Vide a diferença de postura entre Maria e Marta, ou Esaú e Jacó. É relevante sabermos que mesmo após o pecado somos amados por Deus e que a sua palavra e o Espírito Santo são eficazes para o aperfeiçoamento dos discípulos de Cristo. Então, irmãos, olha que legal. Fomos criados como seres únicos. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa, irmãos, tem um único DNA. Não tem DNAs igual, irmãos. Cada pessoa é diferente uma da outra. E aí a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, né? Muitas vezes a gente quer que os filhos sejam igual a gente, né? Que as pessoas sejam igual nós somos. Cada pessoa é diferente, né? Um é mais rápido, o outro é mais lento. Aprende muito mais rápido, o outro leva um tempo, né? Um desenvolve atividades muito mais rápidas, outros mais lentamente. Uns gostam do vermelho, outros do amarelo. Um gosta do preto, outro do roxo. Um gosta de um tipo de comida, o outro não gosta. Um gosta de um tipo de bebida, o outro não gosta. Então, irmãos, e isso é que é bonito, porque nós somos diferentes. E o que o Senhor falou? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo diferente, irmãos. Temos que respeitar as diferenças, porque quem foi que fez o ser humano diferente foi o Senhor Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Que nós possamos nessa manhã aprender a respeitar o próximo, irmãos. Irmãos, a nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida e deve ser exercida de maneira saudável e tranquila. A relação entre o espiritual e o emocional. A partir de Gênesis 4, 1 e 7, permita-me apresentar um personagem bíblico que demonstra claramente o desequilíbrio em sua espiritualidade e seu emocional. Caim, filho primogênito de Adão e Eva, que infelizmente, apesar de ser o primeiro a apresentar uma oferta ao Senhor, demonstrou que não estava voltado para o Senhor com todo o ser. Diferença entre irmãos desde o início. Olha aí. Caim, filho mais velho de Adão e Eva, foi gerado após a queda, onde Eva experimentou pela primeira vez as dores de parto.
Este fato já representou uma carga emocional muito grande, que foi superada pela alegria e prazer de seu nascimento. A primeira expressão bíblica sobre Caim foi: alcancei do Senhor um varão. Ele teve um irmão mais novo, Abel, cuja profissão era pastor de ovelha. Caim, contudo, foi lavrador. O texto bíblico afirma que os irmãos, depois de um tempo, vieram à presença do Senhor com uma oferta. Abel trouxe as primícias de suas ovelhas e Caim o fruto da terra. Isso aqui é importante, hein? O 2.1 fala da diferença entre os irmãos, desde o início. E fala, irmãos, daquilo que nós que somos mulheres já passamos. A dor de ter um filho, a dor do parto, né? Eu lembro que quando eu fui ganhar o meu menino, eu fui chorando, porque eu estava morrendo de medo da dor, né? Foi cesárea, eu não tive a dor do parto, tive a dor depois. Mas as irmãs que teve filho normal, as irmãs sabem como é dolorido, né? Porém, é recompensado quando você vê aquele rostinho na sua frente, né? Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todo aquele 9 meses de enjoo, de corpo deformado pela gestação, né? Tudo isso fica para trás, né? E aqui aconteceu a mesma coisa com a Eva. O comentarista fala aqui, ó, que ela teve dor muito grande que foi superada pela alegria e prazer do nascimento do Caim. E Gênesis diz ainda que Deus mostra em sua soberania e conhecedor dos corações que agradou-se da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. A partir daí, algumas expressões de grandes emoções surgem no texto. Caim irou-se sobremaneira da escolha de Deus e descaiu-lhe o semblante e foi dominado pela inveja e pelo ódio. E não tem casas, irmãos, que os irmãos vivem em guerra, né? Os irmãos vivem em guerra. Toda a família, irmão. Não tem como, porque essa foi a herança deixada por Adão e Eva, né? Se você tem um filho só, você não consegue ver isso. Mas uma família que tem mais de um filho pode perceber. Pai e mãe conhecem os defeitos dos filhos. Um você vai ver que é mais calmo. O outro você vai ver que é invejoso. O outro você vai ver que é mais esperto. O outro você vai ver que é mais calmo, né? Então não tem como, irmão, ser diferente, porque depois que Adão e Eva pecou, a raça humana foi contaminada pelo pecado. Então presta atenção, irmãos, você que tem mais de um filho, você vai ver as diferenças dos seus filhos. E por isso que a incumbência do pai e da mãe é ter que orar pelos filhos. Porque o pecado veio junto, irmão, com eles, né? Então aqui a gente vai estudar agora a diferença entre os irmãos, né? Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Que horror, né? É feio, né, irmãos? É que a gente não percebe, mas é horrível uma pessoa desequilibrada. É feio demais, não é bonito uma pessoa que não tem equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada é muito feio, né? É bonito uma pessoa centrada, que consegue conversar, que sabe, que consegue respeitar os limites, né? E é horrível uma pessoa desequilibrada. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre essa pessoa aqui desequilibrada. Caim demorou um tempo alimentando sua ira. Por isso Deus lhe perguntou: por que te iraste? Deus aconselha Caim a proceder corretamente para ser aceito por ele e o alerta para o fato de que está próximo de uma espiritualidade desequilibrada, que a presença do pecado jaz à porta do coração. Mark Santana revela-se assim: verdadeiramente, o que havia no interior do seu coração, ciúme e ira. Deus não se deixa levar. Deus não se deixa levar pela aparência. Ó, o historiador Flávio José, na História dos Hebreus, diz que Caim era muito mau, só buscava o seu proveito e seu próprio interesse. É preciso que, com o auxílio do Espírito Santo,
o discípulo de Cristo esteja atento quanto ao motivo da ira e manter as emoções sob controle. Aqui o comentarista está falando sobre o culto que agrada a Deus, né? Então, o caso de Caim é bastante significativo e ilustrativo quando pensamos no culto que agrada a Deus e cumpre a sua vontade. Amor e oferta espiritual caminham lado a lado. A Bíblia afirma que Deus é o grande rei acima de todas as coisas. O seu nome é temido e reverenciado entre as nações da terra, de maneira que ele merece o melhor daqueles e daquelas que se aproximam dele para adorá-lo. A vida emocional, exemplo da espiritual, deve ser muito bem cuidada para que a síndrome de Caim não venha nos escravizar e levar-nos a um relacionamento superficial com Deus. As consequências de uma espiritualidade desequilibrada. Caim atraiu seu irmão Abel ao campo, sob qual pretexto? Não sabemos. Porém, podemos imaginar que Abel foi atraído por Caim ao campo numa cilada mentirosa, ardilosa e cruel. Ainda no campo, em ato contínuo, uma discussão foi travada entre os dois irmãos. Quem é você para que Deus o ame mais do que a mim? Por que o meu sacrifício foi inferior ao seu? Em que você é melhor do que eu? São perguntas que invadem quase sempre o coração daqueles que estão irados e cheios da inveja. Caim, já naquele estado, se levanta contra seu irmão Abel e o mata. Que tragédia, um assassinato. Hoje muitos no seio da igreja estão contaminados em suas emoções pela inveja contra outro irmão ou obreiro, demonstrando assim que estão agindo contrariamente às Escrituras. Ao refletirmos sobre a situação de Caim e tomando como modelo a não ser imitado, o Novo Testamento, especificamente na primeira epístola de João, responde a alguns questionamentos a respeito do seu caráter, bem como da dica da procedência da espiritualidade desequilibrada. Então, irmãos, Caim é um personagem bíblico que demonstra claramente desequilíbrio em sua espiritualidade e seu emocional. Eu quero ler uma coisa aqui para vocês. Então, a gente vai falar, a gente comentou aqui sobre uma pessoa desequilibrada. Olha só, irmãos. Caim, apesar dos esforços e preocupações dos pais, os conflitos entre os filhos de uma família parecem inevitáveis, que é o que eu já comentei. Os relacionamentos entre irmãos permitem competição e cooperação. Na maioria dos casos, a mistura de amor e disputa acaba criando uma forte ligação entre irmãos e irmãs. Mas para Caim, o conflito e a inveja superaram qualquer amor que ele tivesse por Abel. E embora não conheçamos muitos detalhes da vida deste primeiro filho, sua história ainda pode nos ensinar. Caim está virado, furioso. Tanto ele quanto seu irmão Abel haviam apresentado ofertas a Deus, mas a sua vida havia sido rejeitada. A reação de Caim nos indica que provavelmente sua atitude foi errada desde o começo. Caim teve uma escolha a fazer. Ele poderia corrigir sua atitude. A respeito da sua oferta a Deus, ou poderia descontar sua ira em seu irmão. Sua decisão é um lembrete claro de quão frequentemente nós estamos cientes de escolhas opostas. Mas também fazemos escolhas erradas. Podemos não estar decidindo matar ninguém, mas ainda estamos intencionalmente escolhendo o que não deveríamos, pela simples força do pensamento. Mas aqui podemos começar a perceber a disposição que Deus tem de nos ajudar. Pedir ajuda para fazer o que é correto pode nos impedir de colocar em prática ações de que mais tarde nos arrependeremos, não é mesmo, irmão? Então aqui a inveja de Caim levou à morte do irmão. Então, aqui, e Deus alertou ele, olha, por que você está irado? Por que você está com esse semblante caído? O pecado está aí, você tem que vencer o pecado. O que o Caim fez? Ele escolheu erradamente, né, irmão? Ele escolheu errado, então ele levou o seu irmão para o campo
e lá ele matou o irmão. Então, o primeiro assassinato do mundo veio aí de Caim. E a gente vê isso ocorrendo até hoje no dia a dia. Irmão matando irmão, matando pai, matando mãe, porque não sabem fazer as escolhas certas, não têm o controle das suas emoções, são pessoas desequilibradas, né? E assim a gente vê na televisão cada morte fútil, por motivo fútil, né? Uma briga entre irmãos, um matando o outro, batendo no outro, por motivos fúteis, por falta de tolerância, por falta de respeito, respeitar as opiniões, saber conversar, ter equilíbrio emocional, né, irmãos? E aqui, umas coisas importantes aqui para vocês lembrarem, que o Caim, ele foi a primeira criança humana, que bonito, né? O primeiro a seguir a profissão de seu pai, ele cuidava da agricultura, né? As fraquezas de Caim, quando desapontado, reagiu com ira, adotou a opção negativa, mesmo quando uma possibilidade positiva lhe foi oferecida por Deus. Foi o primeiro assassino. Lições de sua vida, né, para nós. A ira não é necessariamente um pecado, mas ações motivadas pela ira podem ser pecaminosas, irmão. A ira deve ser a energia por trás de uma boa ação e não de uma má ação. O que oferecemos a Deus deve vir do coração, o melhor que somos e temos. Então, irmãos, a nossa oferta deve vir do nosso coração. A Bíblia fala que devemos ter um coração puro, né? As consequências do pecado podem durar uma vida inteira. Olha só, as nossas escolhas, né? A nossa falta de controle. Você pode tomar uma atitude que você vai se arrepender pelo resto da vida. Porque depois que você tomou aquela atitude, não vai ter como mudar, né? Um pouquinho do conhecimento da vida de Abel. Abel, ele foi a segunda criança humana, irmão, que nasceu no mundo. Mas a primeira, olha que bonito, Abel foi a segunda criança a nascer do mundo, mas a primeira a obedecer a Deus. Que bonito. Tudo que sabemos a respeito desse homem é que seus pais foram Adão e Eva. Ele era pastor, olha que lindo. Ele apresentava ofertas agradáveis a Deus e a sua vida terminou pelas mãos de seu invejoso irmão mais velho, Caim. A Bíblia não nos diz porque Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim, mas tanto Caim como Abel sabiam o que Deus esperava. E somente Abel obedeceu. Ao longo da história, Abel é lembrado pela sua obediência e fé, Hebreus 11:4. E é chamado justo, Mateus 23:35. A Bíblia está repleta das diretrizes gerais de Deus e das expectativas para a nossa vida. Ela também contém orientações mais específicas. Como Abel, devemos obedecer independentemente do custo dessa atitude e confiar que Deus endireitará as coisas. Olha aqui, as qualidades e realizações de Abel. Ele foi mencionado na lista dos heróis da fé em Hebreus 11. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas, foi o primeiro pastor, o primeiro mártir da verdade, Mateus 23:35. O que ele deixou de lição para a gente? Que Deus ouve aqueles que vão a Ele, né? Deus reconhece a pessoa inocente e mais cedo ou mais tarde pune o culpado. Então, não adianta não. Fez coisa errada, mais cedo ou mais tarde você vai ser punido pelo Senhor. É isso. Que o Senhor possa nos ajudar, né, irmão? A ser como Abel e não como Caim.
não sermos invejosos, né? E quando o pecado bater no nosso coração, que o Senhor, que a gente possa clamar a Deus, né? Para que o Senhor nos ajude, né? E não nos deixe cair nessa tentação, né? Porque, irmãos, é difícil. Por exemplo, como você reage quando alguém sugere que você fez algo errado, irmãos? A gente já fica na defensiva, né? A gente sempre acha uma desculpa. A gente nunca assume de imediato. Poxa, você errou. Ah, eu errei por causa daquilo. Ah, eu errei por causa daquilo outro. Então aqui, ó, como você reage, irmão, quando alguém sugere que você fez algo errado? Você procura corrigir o erro ou nega que precisa corrigi-lo? Olha, irmão, de onde que vem a negativa nossa aqui? Às vezes quando a gente erra, ou quando nosso filho erra, muitas vezes eles não querem assumir o erro, né? Sempre tem uma desculpa, né? Você procura corrigir o erro ou nega que precisa corrigi-lo? Olha aqui, irmãos, depois que a oferta de Caim foi rejeitada, Deus lhe deu a oportunidade de corrigir seu erro e tentar outra vez. Deus até mesmo encorajou a fazer isso, mas Caim recusou. E o resto de sua vida é um espantoso exemplo do que acontece com aqueles que se recusam a admitir os erros. Na próxima vez que alguém lhe sugerir que você está errado, examine-se honestamente e escolha o caminho de Deus em lugar de Caim. Muitas vezes, quando a gente vai corrigir os filhos ou a nós mesmos, o que a gente faz, irmãos? A gente sempre tem uma desculpa. Bem-aventurado, né? Aqueles que aceitam os conselhos, né? E muda, né, irmãos? É bem-aventurado, né? Que a gente nessa manhã possa escolher o caminho de Deus e não o caminho de Caim, né, irmãos? A importância do ajuste emocional. Há uma relação, irmãos, estreita entre espiritualidade e estabilidade emocional, que, ajustada e psicologicamente centrada em Deus, proporciona bem-estar à saúde. Falta de ajuste emocional atrapalha nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Irmãos, é feio, né? Uma pessoa desequilibrada, né? Fica observando, irmão, uma pessoa desequilibrada, para você ver. As faces dela ficam alteradas, a voz dela se altera. Ela fica cega. Ela não escuta, né? Que o Senhor tenha misericórdia de mim nesse dia. Que me dê mais controle emocional, irmãos. Alegria, irmãos, é um remédio poderoso. Servir ao Senhor é algo extraordinário, é uma grande bênção na vida do servo de Deus. No Salmo 100, 1 e 2, a Bíblia dá 3 características maravilhosas com as quais devemos servir ao Senhor. É relevante no exercício do ministério, isto é, qualquer serviço prestado a Deus, que todas as dimensões do ser humano estejam envolvidas. Vide Josué 1, 6, 7 e 9. Obediência, mas também esforço e ânimo. Os Salmos 100 nos dá 3 dicas de como fazer isso. Ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Veja a ordem: celebre, seja grato pela salvação, sirva, se apresente com disposição para fazer a obra e apresente-se, use seus talentos e dons como ferramenta. Servir ao Senhor com alegria, irmãos. Que nessa manhã possamos, irmãos, celebrar o Senhor com júbilo. Irmãos, temos que agradecer a Deus por tudo, irmão. Olha que lindo. Olha o dia. Tá tudo calmo. Eu estou aqui ministrando a palavra. Tá tudo calmo aqui na minha rua. O céu tá bonitinho, a brisa tá quietinha.
né? Eu estou aqui com os meus olhos, com os meus ouvidos, com a minha boca, com as minhas mãos, com as minhas pernas, com o meu corpo. Isso é motivo de alegria, irmãos. Isso é motivo de alegria, que nós possamos, irmãos, ser mais grato ao Senhor por tudo, irmão, por tudo que você tem, irmão. Tudo. Irmãos, a gente tem que colocar na nossa cabeça que essa vida aqui é passageira, irmão. Que o nosso galardão não é aqui, que o nosso galardão é no céu, que a nossa morada não é aqui, irmão. Se a gente se desapegar dessas coisas, nós vamos ser muito mais felizes, nós vamos ser muito mais gratos. Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos porque a gente quer o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, como nós já aprendemos, ele é integral, ele não é pela metade. E às vezes nossa mente, o nosso lado espiritual, as nossas emoções tendem para o lado errado. Mas, irmãos, que nós não nos esqueçamos, irmãos, que a nossa casa não é aqui, que isso aqui tudo é passageiro. Então, se é passageiro, glória a Deus para tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Outra coisa que a gente não pode esquecer, se a gente conseguir, irmão, colocar isso na nossa mente, seremos gratos a Deus por tudo, viveremos com mais alegria, né? Deixaremos as ansiedades, os medos, irmão. E aí nós vamos celebrar a Deus com júbilo, nós vamos servir ao Senhor com alegria e nós vamos cantar a Deus. Quando a tristeza chegar, vamos louvar. Não vai ter minuto, não vamos dar brecha, irmãos. Que o Senhor possa falar melhor nos nossos corações através dessa palavra, né? Alegria é um remédio poderoso. Começa a cantar, irmãos. Começa a adorar o Senhor. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. O cuidado de si. Ao analisar a vida e o ministério de Timóteo, percebe-se muitas características comuns conosco, como saúde debilitada e temperamento tímido. Timóteo era portador de uma enfermidade física no estômago. Essas enfermidades eram frequentes, segundo o texto bíblico. Do que se tratava? Uma úlcera, gastrite, doença no duodeno? Não sabemos. Porém, o certo é que isso incomodava, a ponto de Paulo recomendar um tratamento à base de vinho. Além disso, Paulo fala das lágrimas que eram constantes na vida e ministério de Timóteo. 2 Timóteo 4. Por essa razão, Paulo exortou a reavivar o dom. 1 Timóteo 4, 11 e 15. Timóteo tinha características pessoais parecidas com aquelas que todos nós temos. Somos humanos e pela sua graça e misericórdia nos utiliza em seu reino, na propagação do Evangelho. As recomendações de Paulo nos ensinam que podemos servir ao Senhor mesmo nos limites de nossa humanidade. Todavia, temos que estar alerta e enfrentar nossas emoções e doenças na força do poder de Deus, que através do Espírito Santo nos renova e nos encoraja. Irmão, eu estava estudando essa parte aqui do cuidado de si. Diz que Timóteo, ele era tímido. Ele não tinha o dom da oratória, né? E por conta disso, ele não se achava digno de estar ali servindo o Senhor. Então ele sofria com isso. Ele se sentia uma pessoa menos privilegiada. E ele tinha essa enfermidade. Então imagina, irmãos, ele se sentia, ele não se sentiu escolhido. E isso aí afetava. Ele já tinha esse problema de estômago. E com certeza, não é assim, irmão? Quando a gente fica triste, quando a gente se sente rejeitado, quando a gente não se aceita, né? Isso mexe com o nosso emocional. Então Paulo falava para ele, cuida de você, vai cuidar de você, vai cuidar dessa enfermidade. Eu te escolhi para ser apóstolo, eu te escolhi para cuidar do ministério, para ser apóstolo não, para cuidar do ministério, né? E aí Paulo dava esse conselho, cuida de você. E assim, irmão, cada um de nós foi escolhido por Deus para fazer a obra, cada um dentro do seu ministério. Uns vai pregar, outros vai orar, outros vai ensinar, outros vai auxiliar o próximo, outros vai levar a palavra. Cada um tem um ministério, irmão, outros vão cantar. E que a gente possa, irmãos, cada um trabalhar naquele ministério que o Senhor deu. Não ser irmãos invejosos, ter inveja um do outro. Aqui está falando, né, do Caim.
O que a inveja levou, e dentro das igrejas também tem isso, né? Uma competição, não tem que ter competição, irmãos, porque ninguém vai ser salvo por obra. Ninguém vai ser salvo por obra, irmãos. Então, que cada um de nós possamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. E que possamos fazer bem feito, que possamos ofertar, né? Como Abel. Possamos levar a oferta para o Senhor de coração, bem feita, né? Que o Senhor possa se agradar da nossa oferta, né, irmãos? Assim como se agradou da oferta de Abel. Então, cada um tem um dom, irmãos. Não adianta você querer ter o dom do irmão, não. Quem dá o dom é o Senhor. Cada um tem o seu dom, não é? Que a flexibilidade seja a nossa marca. Ao terminarmos essa lição, tomamos a liberdade de dar alguns conselhos. Em primeiro lugar, seja uma pessoa flexível na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Sempre haverá situações que você não conseguirá resolver. Sejamos humildes e flexíveis para preencher com outras pessoas e valorizá-las, para aprender, com outras pessoas e valorizá-la. Isso nos ajudará a repartir a carga. Em segundo lugar, sejamos sensíveis ao Espírito Santo, não tendo medo de tentar novos caminhos, ousemos mudar para melhor é preciso. E em terceiro lugar, nos dediquemos à oração e palavra. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a aplicar essa leitura, exortação e ensino. A leitura de bons livros, especialmente daqueles que relatam a experiência de pessoas que conseguiram conciliar a vida cristã e saúde emocional. Muitos nos ajudará em nossa caminhada, portanto, cerquemos-nos desses materiais, cultivemos uma vida saudável, inclusive revendo a nossa alimentação, nossos hábitos, nossa atividade física. Lembremos-nos de que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e deve ser tratado da melhor forma possível. Olha o ensinamento que esse pastor está passando para nós, irmãos. Em primeiro lugar, seja uma pessoa flexível na sua casa. Às vezes, irmãos, é difícil, né? Tem coisa que nos contraria os nossos valores. Mas aqui o comentarista está dizendo para a gente ser flexível na sua casa, né? Seja flexível na sua casa. Já pensou, irmão? Viver numa casa com gritaria, com briga, com guerra, né? Seja flexível, não seja o dono da verdade. Aceite também a fala do outro e aprenda a ouvir, irmãos. Aprenda a ouvir. Se dobre, irmãos, um pouco. Seja flexível. A Bíblia fala que é melhor comer um pão seco do que viver numa casa onde tem gritaria. É tão bonito uma casa onde as pessoas se respeitam. Se respeitam, o irmão respeita o irmão. Não seja igual Caim, irmãos. Seja igual Abel. Não seja igual Caim, não. Seja flexível. Seja flexível na sua casa. Seja flexível no seu trabalho. E na igreja. É difícil, né, irmão? É difícil. Mas nós somos luz da terra e sal do mundo, né? É difícil, irmão. Mas é através da nossa postura que o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Difícil ser flexível na sua casa, ser flexível no trabalho, na igreja, engolir sapo, né, irmão? Difícil engolir sapo, né? Temos que aprender, irmãos. Olha que lindo aqui, sejamos humildes e flexíveis para aprender com outras pessoas e valorizá-las. Nós não somos donos da verdade, né, irmãos? A gente tem que ouvir outras pessoas, temos que aprender, temos que ser humilde. Humilde para falar que errou, humilde para aprender com aquelas pessoas simples.
Nós somos bons em julgar, irmãos. Essa palavra é para mim também. O Senhor está falando comigo aqui. Eu tenho que colocar mais isso em ação, mais isso em ação no meu trabalho, né? Na igreja. Que o Senhor nos ajude a ser flexível, irmãos. Que o Senhor nos ajude a valorizar os nossos irmãos, os pequenos, né? Às vezes nós largamos aquele irmão simples, o pequenininho, ele não tem nada a ensinar. O irmão idoso, né? Nossa, quanta experiência tem uma irmã idosa para uma jovem, né? Uma irmã que tem lá os seus 50 anos de casamento, né? 60 anos, que gostoso sentar com uma irmã assim, uma jovem, para aprender a experiência que essa irmã já passou na vida, né? Sentar com uma irmã da igreja assim, que tem filhos moços, e aí, como é que foi? Quando você teve seus filhos, como é que foi? Como é que foi lidar com a personalidade um do outro? Sentar com o irmão, né? Que já teve um cargo que agora você está assumindo, né? Ser humilde e falar, irmãos, eu não sei nada, estou aprendendo, estou começando. Como é que foi, irmãos? Como é que eu devo fazer aqui? O que o irmão sugere? É bonito, irmãos, e Deus se agrada. Mas não, muitas vezes nós somos soberbos, somos arrogantes. Se deixar, a gente derruba o irmão. Se deixar, a gente derruba a irmã. Porque a gente quer mostrar que a gente sabe fazer melhor. Sempre o nosso tem que ser o melhor, né, irmãos? Aprender, irmãos, a valorizar. E Deus conhece, irmãos, nosso coração. Deus se alegra, irmãos, de um coração contrito. Seja humilde de verdade. Não é humilde, não é ter voz mansa, falar manso, falar, irmãos, eu amo vocês. Não é nada disso, irmão. A humildade vem de dentro, irmãos. Deus honra, Deus gosta. E o Senhor se faz presente no meio de uma igreja onde os seus filhos, um ajuda o outro. Não é disputa não, irmãos. Quando a gente aprender a tomar certas atitudes, irmãos, dessa forma, a gente vai ver o Senhor operar no meio da igreja. A gente vai ver as almas se rendendo. Porque, na verdade, irmão, o mandamento que Deus deixou é esse, para a gente buscar as almas. Não é para a gente ficar dentro da igreja. Gostoso, né? Você trabalha a semana toda. Você não tem tempo de ir na igreja na semana, você vai no domingo, né? Aí você senta, aí você levanta as mãos, aí você canta, você ora. Um religioso de mão cheia. Eu vou na igreja no domingo, prestar meu culto. Não deu tempo de ir na semana, não estou conseguindo. Um domingo eu vou, cultuo e está tudo certo. Mas assim, irmão, o culto começa na sua casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É todo dia, irmãos, é toda hora. É o mundo olhando para a gente e falando, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente, aquele pai é diferente, aquela mãe é diferente, aquele irmão é diferente. Nossa, que bonito, como aquele irmão trata a irmã, tanto na igreja quanto na família. É difícil ser crente, irmão, não é fácil ser crente, não. Não é fácil ser luz, não, irmãos. É difícil. Mas é isso aí que Deus quer de nós, irmãos. É isso que o Senhor quer de nós. Conclusão. A falta de ajuste emocional atrapalha nosso relacionamento com Deus e com o próximo, né? Conclusão, não há como separar nossas emoções do nosso espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Que o Senhor possa nesse dia nos ajudar
né, a ajustar as nossas emoções, né, irmão? Que o Senhor possa nos ajudar a ajustar as nossas emoções e que nós possamos investir, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, né? Que Deus possa abençoar vocês. Tenham um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.